continuando, né, se vocês lembram, e eu sempre espero que vocês lembrem, no nosso último vídeo eu falava sobre o processo de transformação, o processo de formação territorial dos Estados Unidos. Desde o momento em que aconteceu a sua independência e começou aquele processo através da chamada Far West, ou a Marcha para o Oeste, em que os Estados Unidos conquistou aquele território, que basicamente é o território que ele tem hoje, que basicamente sai desde o Oceano Atlântico e atravessa até o Oceano Pacífico. Então isso ficou na nossa última aula. Eu dizia para vocês no finalzinho dela que um conjunto de fatores levaram os Estados Unidos a se transformar numa das grandes potências do mundo. Um monte de território, riquezas, falava, por exemplo, da descoberta do ouro, do petróleo, um monte de gente falava da questão da imigração, né? Então, junta isso com toda aquela questão lá da ideologia do Destino Manifesto, em que se colocava que os Estados Unidos tinham o destino de dominar o mundo, então junta tudo isso, certo? Nós temos algumas condições aí que levaram os Estados Unidos a se transformar na grande potência da América no século XIX e na grande potência do mundo no século XX. Mas, para fechar isto, foi necessário um evento que no finalzinho da última aula eu comentava, que foi a chamada Guerra de Secessão. Esta guerra, ela foi fundamental para transformar os Estados Unidos na grande potência do mundo. Ok? Então vamos lá. O que foi a Guerra de Secessão? Secessão é divisão. Então foi um momento em que os Estados Unidos se dividiu em duas partes. Estados Unidos da América e Estados Confederados da América. Se vocês lembram, quando vocês trabalhavam lá no segundo ano, se falou do processo de colonização inglesa, que levou às chamadas 13 colônias, e nesse processo, não sei se vocês vão lembrar, mas é importante que vocês lembrem, os Estados Unidos, ou as 13 colônias inglesas, elas se formaram a partir de dois modelos de colonização. Ao norte, as chamadas colônias de povoamento, e ao sul, as chamadas colônias de exploração. Eis que aquilo que era lá do período colonial, apesar de todo o processo que levou à independência dos Estados Unidos, as características dessas duas regiões, os estados mais ao norte e os estados mais ao sul, elas permaneceram após a independência. Inclusive, essa foi uma das grandes questões, que essas divergências elas foram deixadas de lado. Por quê? Porque eles tinham, naquele momento lá, na época da independência, um inimigo em comum. Quem era? A Inglaterra. Então aquilo que no geral eu digo na sala de aula, a forma mais fácil de juntar as pessoas é arranjar um inimigo em comum. Isso, de certa forma, foi o que aconteceu ali nos Estados Unidos, ou nas chamadas 13 colônias. Eles deixaram essas diferenças. Que diferenças são essas? As chamadas colônias de povoamento, como diz o nome, eles vieram para povoar. O objetivo deles era vir para cá morar. Eles fugiram basicamente lá das perseguições religiosas, por exemplo, e vieram para cá, aqui para a América, com o objetivo de aqui se estabelecer e morar. O pessoal, para as chamadas colônias do sul, já que eram as colônias de exploração, eles vinham com a mesma lógica que muitos portugueses vinham para o Brasil. Eu vou lá, vou explorar, vou ficar rico e vou retornar para a metrópole rico. Então o objetivo não é morar. Então são lógicas diferentes. Além disso, as chamadas colônias de povoamento, os estados do norte, depois da independência, eles tinham uma economia muito mais focada no trabalho livre, nas pequenas e médias propriedades, na produção, né, de artigos para o mercado interno. Inclusive, houve um certo desenvolvimento nessas regiões do norte que levaram ao desenvolvimento de uma indústria. O sul, ele já tinha aquele sistema lá do período colonial, lembro do Brasil, chamado plantation. O que era um plantation? Um tripé, mão de obra escrava, latifúndio, né, grandes extensões de terra e monocultura. Certo? Então, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, tinha um foco muito grande na produção de algodão, nas grandes propriedades, utilizando a mão de obra escrava. Essas diferenças, uma parte, de certa forma, com o trabalho assalariado e muitos, inclusive, defendendo o final da escravidão. Outra parte, usando a mão de obra escrava, foi deixada de lado essas divergências com o objetivo de conseguir independência. Feita a independência, essas características se mantiveram. Inclusive, essa é uma das grandes características dos Estados Unidos, a questão da autonomia dos estados. Cada estado tem uma forma, muitas vezes, de se organizar. Tem estados que têm pena de morte, outros que não têm. Alguns é permitido aborto, outros não. Uns têm casamento homossexual, outros não. Quer dizer,
essa característica dos Estados Unidos tem a ver, inclusive, com aquilo que era uma das grandes questões aqui nas colônias, que eram as diferenças entre essas regiões e que se mantiveram, como eu disse, a partir da independência. O problema é que, ao longo do tempo, já Estados Unidos independente, essas divergências geravam uma série de conflitos políticos. Porque daí, o presidente dos Estados Unidos, ele governaria ajudando mais a agricultura ou a indústria? O norte industrializado, de certa forma. O sul mais agrícola. Então, essas divergências, elas acabaram estourando no governo de um cara que, no geral, é o cara que mais aparece, inclusive nos filmes, quando mostra aí sobre os Estados Unidos, que é o Abraham Lincoln. O Lincoln, ele era um cara do norte. Por ser do norte, ele tinha algumas tendências abolicionistas. Ele tinha algumas tendências, então, que de certa forma chocavam ou não agradavam muito o pessoal do sul. Quando o Lincoln ele foi eleito, houve um racha. O sul não aceitou a vitória dele. E não só não aceitou, como decidiu romper, com o Lincoln e automaticamente romper com os Estados Unidos da América, que era o país que o Lincoln governava. Nesse momento, então, houve uma divisão, um racha. Alguns estados, principalmente os estados do sul, se juntaram e formaram um novo país, os chamados Estados Confederados da América. Então é neste momento que há uma secessão, uma divisão. E a partir dessa divisão, o início de um conflito, de uma guerra civil, a chamada Guerra Civil Norte-Americana, que colocou de um lado os estados do norte, os Yankees, versus os estados do sul, os confederados. A grande divergência desses estados, ou desses dois países agora, está justamente na questão econômica. Enquanto o norte defende a indústria, o mercado interno, a mão de obra assalariada, o sul defende a agricultura, o mercado externo, porque era uma agricultura de exportação, e o uso da mão da obra escrava. Então, durante esse conflito, essas divergências, elas se acirraram ainda mais. E tinha uma outra questão. O norte, por exemplo, que tinha uma indústria que visava o mercado interno, ele não queria, por exemplo, a concorrência externa. Por isso defendia aquilo que nós chamamos de um protecionismo alfandegário. O que significa isso? Criar medidas que complicam, vamos colocar de maneira bem simples, complicam a entrada de produtos concorrentes, neste caso de produtos estrangeiros. Aumento de taxas, impostos, enfim, que vão aumentar o preço do produto estrangeiro. Objetivo: favorecer o produtor nacional. Já o Sul, como ele era livre cambista, o que significa isso? Ele quer comercializar, livre troca, ele quer comercializar em qualquer país, aquele que oferecer mais vantagens. Como o Sul era exportador, ele exportava e, de certa forma, quem comprava esses produtos queria vender também. Então, para eles do Sul, não interessava complicações, impostos, enfim, que dificultasse a entrada de capital estrangeiro. Exemplo. Então, essas divergências, todas elas se acirraram no governo do Lincoln, houve esse racha e começou a chamada Guerra Civil Norte-Americana ou a Guerra de Secessão. Não me interessa, de certa forma, analisar a guerra em si, quer dizer, os conflitos, as batalhas, que obviamente, como todas as guerras, houve muitas mortes, inclusive a Guerra Civil Norte-Americana é considerada uma das maiores guerras civis de todos os tempos. Se estima, e obviamente que não se tem números exatos, que cerca de 600 mil morreram nesse conflito. Pode parecer pouco hoje, mas para o século XIX, 600 mil pessoas morreram num conflito, é muita coisa. Essa guerra ela tem uma característica interessante, inclusive, que a partir dela, o uso da tecnologia, não que antes dela, em outras guerras, a tecnologia não aparecesse. Acontece que, naquele contexto, os Estados Unidos, e principalmente o pessoal do Norte, que já tinha uma indústria de certa forma desenvolvida, um dos setores dessa indústria, a indústria de armamento, a indústria bélica, havia um certo desenvolvimento. É o momento em que nós temos lá o Winchester, Colt, quer dizer, nós temos um desenvolvimento da indústria de armamentos. E esta indústria, é óbvio que ela aparece pesado durante esse conflito. E por isso, inclusive, a questão da grande mortandade
dentro da chamada da Guerra de Secessão. O que me interessa mais dessa guerra é que, como o conflito estourou e o Lincoln, no primeiro momento, tentava agradar aos dois lados, obviamente que não conseguiu agradar, durante o conflito, então ele radicalizou mesmo, disse, se eu queria negociar e a negociação não tem como fazer, então vamos para a peleia mesmo. E aí, automaticamente, ele acaba fazendo uma das coisas que marcou o governo dele, que foi a abolição da escravidão. Então, o conflito ele acontece entre 1861 e 1865. Em 1862 é aprovada a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Qual era o objetivo, de certa forma? Fazer com que os negros, que eram os trabalhadores do Sul, ao saírem do Sul e fossem para o Norte, lá eles seriam considerados livres. Isso, então, é uma estratégia, inclusive, para favorecer o fortalecimento do Norte e o enfraquecimento do Sul. Então, essa é uma das principais coisas que marca esse conflito chamado Guerra de Secessão. Mas, como eu disse, não me interessam os conflitos, enfim, as mortes. O que me interessa são as consequências dessa guerra. Por quê? Porque terminado o conflito, e aí é óbvio, quem venceu? Quer dizer, óbvio para mim, não sei se é óbvio para vocês, mas o Norte, ele era mais populoso, ele era mais rico, tinha muito mais armamento. Então, para mim, é óbvio que seria muito mais fácil o Norte vencer, e foi o que realmente aconteceu. Então, quais as consequências da vitória do Norte? E o que isso tem a ver com o fato dos Estados Unidos se transformar numa potência? Eis que, no momento em que a guerra encerra, com a vitória do Norte, que era industrializado, que tinha um foco no mercado interno, que tinha o foco no trabalho assalariado, esta forma de pensar, ela acaba sendo empurrada, goela abaixo para o pessoal do Sul, que tem que aceitar a derrota, o fato de ser anexado de novo aos Estados Unidos, quer dizer, junta-se os Estados Unidos, aquela divisão acaba e junta-se os Estados Unidos, né? Só que o Sul tem que se submeter à vontade do Norte. E aí, isto faz com que os Estados Unidos se una a partir de um enfoque econômico, a indústria. Então, a partir do momento em que o governo dos Estados Unidos vê a indústria como um grande foco, como carro-chefe, junta a riqueza, a população, o desejo de dominar, com um governo focando no setor industrial. Bueno, aí nós temos todas as condições para os Estados Unidos se transformar de fato na grande potência da América e, mais adiante, a grande potência do mundo. Acontece que é justamente nesse contexto da Guerra de Secessão, do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, é que há um incentivo muito grande naquele contexto lá, nós vivemos a chamada Segunda Revolução Industrial, para o desenvolvimento de uma série de tecnologias. Quer dizer, a questão da ferrovia foi extremamente desenvolvida nos Estados Unidos, a questão da eletricidade, há todo um embate, por exemplo, a partir das pesquisas lá do Thomas Edison, do Tesla, para gerar a energia elétrica, isso acontece tudo dentro dos Estados Unidos. E um outro fator fundamental que eu já falava na aula anterior, que é a descoberta do petróleo, e a partir do petróleo, né, o desenvolvimento do combustível. A segunda revolução industrial é o momento dos motores a combustível. E surge então nesse contexto o uso da gasolina, que é, digamos, uma revolução naquele contexto. Então, os Estados Unidos vira, de certa forma, o berço de uma série de invenções, junta essas invenções com um governo que vai apoiar toda esta lógica de desenvolvimento tecnológico. Junta, né? Então, todas essas condições que vão gerar os Estados Unidos enquanto potência da América e, como eu disse mais adiante, do mundo. Mas não só isso. Eu falei agora uma consequência econômica, por exemplo. Mas tem uma outra questão que marca a Guerra de Secessão, o final da Guerra de Secessão, que é o fato do Sul não aceitar a abolição da escravidão e o fato de, pelo menos na teoria, os negros a partir desse momento teriam que ser tratados como iguais, ao não aceitar no Sul essas ideias, alguns grupos acabam se rebelando e acabam se organizando em algumas sociedades secretas, sendo a mais famosa a chamada Ku Klux Klan. O que foi esta entidade? Basicamente foi um grupo de pessoas que não contentes com a abolição da escravidão, decidiram se reunir e combater todos aqueles que apoiavam a abolição da escravidão
que apoiaram a abolição da escravidão, que apoiavam a ideia de que os negros deveriam ser tratados como iguais, e a partir daí este grupo passou a perseguir negros, apoiadores dos negros, né? E é uma entidade, por exemplo, que ainda hoje tem um papel, não vou dizer relativamente forte dentro dos Estados Unidos, mas ainda hoje existem esses grupos, não só com o Ku Klux Klan, outros grupos acabaram rachando e surgindo, Cavaleiros da Camélia Branca, enfim, mas vários outros grupos que no século XX, por exemplo, vai se juntar aos chamados neonazistas. Então nós temos, né, e eu vou disponibilizar inclusive para vocês alguns vídeos, né, que falam sobre esta entidade chamada Ku Klux Klan, que ao longo, desde o final do século XIX, ao longo do século XX, inclusive no século XXI, acabou, de uma forma ou de outra, se manifestando a favor, né, da chamada segregação racial, que é uma das marcas dos Estados Unidos, pelo menos até os anos 60. Porque se por um lado a abolição da escravidão significou que o negro não podia mais ser visto como uma mercadoria e teoricamente deveria ser tratado como uma pessoa, no Sul se conseguiu, a partir de alguns artifícios legais, a criação das chamadas leis segregacionistas, leis que segregavam, que colocavam os negros à margem e complicavam a vida deles ao acesso de uma série de direitos, de acesso à escola, de poder votar, enfim, algumas questões que mais adiante nós vamos falar. Tranquilo? Então, o que nós temos? Um movimento que desde aquele contexto e ainda hoje exerce uma certa influência, obviamente que hoje muito menos, dentro dos Estados Unidos, mas é óbvio que vocês já devem ter visto os filmes, e tem uma série que é muito engraçada, que muitos de vocês já viram, que é o Todo Mundo Odeia o Chris, e obviamente que o Todo Mundo Odeia o Chris, obviamente, e eu dizendo, né, porque ele é negro. Ele é um negro dentro de uma escola de branca. Então, de uma maneira muito humorada, essa série aborda a questão da segregação racial dentro dos Estados Unidos. Mas esse é um tema para outra aula. Ok? Então, voltando. Nós temos agora um país, né, Estados Unidos, de novo, unidos, sobre uma lógica econômica focada no mercado interno, com leis protecionistas do ponto de vista econômico, quer dizer, que protegiam os produtos norte-americanos e complicavam a vida dos produtos estrangeiros. Então nós temos um país que acaba se transformando, nesse contexto, na grande potência da América, como eu já coloquei antes. Mas, paralelo a isso, eu já falava na aula passada da chamada ideologia do destino manifesto. Então, junta esta ideologia, a ideia de que os Estados Unidos tinha um destino de dominar o mundo. Para alguns, o fato dos Estados Unidos se transformar numa potência industrial era, de novo, uma demonstração que era destino dele ser a grande potência. Agora, além disso, nós tivemos 1823, então antes inclusive da Guerra de Secessão, a chamada doutrina Monroe. O que foi isso? Em 1823, um presidente dos Estados Unidos chamado James Monroe, bem no contexto, e é interessante que vocês lembrem, né, eu costumo dizer para vocês que vocês não devem se preocupar com as datas, porque não serão cobradas de vocês, mas é interessante que vocês saibam. Quer dizer, quando você vê a chamada doutrina Monroe, lançada em 1823, você tem que se ligar, por exemplo, 1823 é um ano depois da independência do Brasil. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem alguma coisa. Que coisa é essa? Quando, em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, faz um discurso. E nesse discurso, ele basicamente coloca a seguinte questão: nós, Estados Unidos, não admitiremos que nenhuma potência europeia intervenha aqui na América. Por que ele está falando isso? Porque naquele contexto estão acontecendo várias independências aqui na América. Brasil 1822, desde 1810 até 1840, basicamente quase todos os países da chamada América, seja América Central, América do Sul, fizeram suas independências. Independências de países europeus. E lá na Europa havia uma ideia de se tentar evitar ou se reverter esses processos de independências. E aí, contra este movimento, que significaria talvez, né, a tentativa de reocupação, de recolonização aqui da América, o presidente dos Estados Unidos disse: não, aqui não.
vocês não metem mais a mão. E aí, esse discurso dele ficou resumido numa frase: América para os americanos. O que na prática ele queria dizer? A gente sabe que mais para o futuro eles vão dizer América para os norte-americanos. Mas naquele contexto ele está dizendo América é dos americanos. Europeus, vocês não mandam mais aqui. Em 1923, os Estados Unidos não era um país enorme, não era ainda uma potência econômica. Eu costumo dizer, ele já estava cantando de galo, mas ainda era um galinho garnizé. Quer dizer que ele não tinha como, de fato, bater de frente com as potências europeias, mas ele já estava se colocando como uma liderança aqui. Junta a doutrina Monroe, junta a ideologia do Destino Manifesto, junta todo esse processo que gerou, né, a unificação do país, do ponto de vista econômico, na lógica industrial. Né? E nós temos no final do século XIX um presidente dos Estados Unidos chamado Theodore Roosevelt. Ele cria a chamada política do Big Stick. O que era o Big Stick? Big Stick é o grande porrete. O que significa o grande porrete? Imaginem, né, que esse presidente diz o seguinte: tudo demonstrou até agora, inclusive pela vontade de Deus, que nós somos grandes aqui e seremos os grandes do mundo. Então, ninguém pode bater de frente com nós. Então, todos os países que desafiarem a nossa autoridade, nós temos o direito de intervir militarmente. Significa o quê? Se você não aceitar as nossas ideias, nós podemos usar as nossas forças armadas. Então, o grande porrete que está falando aqui é o armamento, são as forças armadas norte-americanas. E aí tem um detalhe, essa política do Big Stick, ela tinha um foco inicial, que é a América Central. Por que a América Central? Porque, obviamente, é a região da América mais próxima dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que temos a chamada política do Big Stick, que é uma política para a América Central, e eu já vou comentar alguns exemplos de países que os Estados Unidos interviu dentro desta lógica. Tinha a chamada Open Door Policy, que é a política das portas abertas, que era uma política focada para a Ásia, para a China, por exemplo. Então, nesse contexto, os Estados Unidos estão tentando se expandir, também territorialmente, mas principalmente economicamente, para a América Central e para a Ásia. Então, o Theodore Roosevelt diz, ou nós fazemos isso por bem, ou nós fazemos isso por mal. E a partir daí, as Forças Armadas dos Estados Unidos muitas vezes acabam sendo utilizadas com um interesse de expansão econômica do governo norte-americano. E aí só tem um detalhe, não necessariamente as riquezas que fossem conseguidas seriam para o governo. As Forças Armadas serão usadas para grandes empresas norte-americanas. Porque este é um detalhe, desde o início, os Estados Unidos ele tem uma lógica, que é a chamada lógica liberal, em que o Estado, a estrutura do Estado, ela não pode, de certa forma, estar controlando a economia. Então, o governo dos Estados Unidos usa a sua estrutura do Estado, da qual as Forças Armadas fazem parte, mas para privilegiar empresas, nesse caso, empresas norte-americanas. Isso aconteceu, por exemplo, Cuba. Houve um conflito entre a Espanha, que era dona, vamos dizer, da ilha de Cuba, com os Estados Unidos, a chamada Guerra Hispano-Americana. A partir desse conflito aconteceu um processo de independência de Cuba. E qual é a participação dos Estados Unidos nesse momento? Eis que a ajuda que os Estados Unidos deu na independência de Cuba significaram colocar na Constituição cubana um artigo, a chamada Emenda Platt. Esta Emenda Platt dizia o seguinte: os Estados Unidos têm o direito de intervir militarmente se as coisas que estão acontecendo aqui em Cuba desagradarem o governo norte-americano. Na prática, essa Emenda Platt colocou Cuba quase como se fosse uma colônia norte-americana. Isso significa o quê? Que Cuba virou uma espécie de parque de diversões. Além da economia cubana ser controlada por grandes empresas norte-americanas, Cuba vai ficar conhecida pelos famosos cassinos, bordéis, enfim, então a galera lá dos Estados Unidos, da grana, obviamente, final de semana ia curtir uma vibe lá em Cuba. Isso foi até 1959, quando aconteceu a chamada Revolução Cubana, e aí Cuba se, de certa forma, livrou dos Estados Unidos. Mas isso
é para uma outra aula. Mas é interessante que vocês saibam que hoje a relação Estados Unidos e Cuba não é das melhores, justamente porque durante boa parte do século XX, Cuba foi controlada pelos Estados Unidos, mas num determinado momento eles racharam. Mas como eu disse, outra aula. Temos um outro exemplo, Panamá. Já ouviram falar? Chapéu Panamá, que não é do Panamá, por um acaso. Mas Canal do Panamá, já ouviram falar disso? Por exemplo, o que é o Canal do Panamá? Imaginem, olhem, vou colocar aqui o mapa da América, como toda a América, tá? Imaginem, eu disse para vocês, os Estados Unidos, ele sai da costa do Oceano Atlântico até a costa do Oceano Pacífico. Como que um navio do leste dos Estados Unidos chega no oeste dos Estados Unidos? Se você olhar no mapa, o caminho mais próximo para fazer toda essa volta, que obviamente não dá por terra, seria pelo norte. O mais próximo seria pelo norte. Só que o norte é Polo Norte, obviamente que é gelado, congelado, complicado. Então, o mais viável seria contornar toda a América até chegar do outro lado. Só que isso é muito distante. Então, havia necessidade de encurtar este caminho. Já no século XVIII, já tinha-se a ideia de se criar uma espécie de canal, uma passagem que pudesse atravessar toda a América. Só que onde que poderia se fazer isso? Obviamente que na parte mais estreita da América. Né? Não tem como você, por exemplo, querer atravessar um canal do Brasil aqui e ir cortando aqui do Oceano Atlântico para chegar até o Oceano Pacífico. Obviamente que não. Tá? O custo é até quase impossível fazer uma obra como essa, além do custo. Tá? Então, qual é a região mais estreita da América? Pois justamente onde hoje é o Panamá. Só que naquele momento, esta região ela era a Colômbia. No século XVIII, desculpa, já houve uma tentativa de construir um canal lá. Até um dos caras que teve essa ideia foi um cara chamado Simão Bolívar. Foi um dos caras que ajudou no processo de independência aqui de todas as Américas, inclusive ali daquela região. Tá? Só que ficou basicamente na ideia. Ao longo do século XIX, até se tentou construir isso, mas era extremamente complicado. Eis que os Estados Unidos adotou basicamente essa ideia e buscou construir ali na região, de certa forma, terminar um projeto que já tinha sido pensado e colocar em prática esse projeto. Só que aquela região, como eu disse, era da Colômbia, não houve um acerto. O que os Estados Unidos fez? Eles basicamente ajudaram um grupo, armaram um grupo, vamos colocar assim de maneira muito simplificada, mas ajudaram, apoiaram um grupo que buscava a independência daquela região. Eles fizeram a guerra da independência, conseguiram se separar da Colômbia, surgia o país Panamá. Esta ajudinha fez com que os Estados Unidos cobrassem deste novo governo: olha, nós só queremos um territóriozinho, enfim, para a gente construir um canal. E foi feito, então, o chamado Canal do Panamá. Este canal, ele tem um objetivo básico, tá? É fazer com que os navios possam sair do Pacífico e ir até o Atlântico, ou do Atlântico até o Pacífico. É óbvio que isso não é uma coisa extrema, não é simples. Foi uma das obras de engenharia mais revolucionárias do início do século XX, mas isso foi feito. E detalhe, até final de 1999, o Canal do Panamá era no Panamá, mas não era deles, era dos Estados Unidos. A partir do 1º de janeiro de 2000 é que o Panamá, vamos dizer, o país Panamá, passou de fato a controlar esse território. Enfim, então ações como essa que aconteceu em Cuba, ações como essa que aconteceram no Panamá, são exemplos da chamada política do Big Stick. Ou nós assumimos, né, ou controlamos uma determinada região por bem, a partir de acordos, ou usamos a Força Armada. Então, voltando, só para encerrar, junta todas as condições econômicas, todo o desejo, todo o anseio de controle, todas as ideologias, seja da doutrina Monroe, do Destino Manifesto, política do Big Stick, junta tudo isso com um país que tinha condições econômicas, tinha uma população relativamente grande, né? Junta tudo isso. Nós temos então os Estados Unidos como a grande potência da América no início do século XX, e a gente vai ver nos nossos próximos conteúdos que a Primeira Guerra Mundial, né, a partir daquele contexto, os Estados Unidos deixou de ser só a grande potência da América e passou a ser a grande potência do mundo. Por quê? Porque nesse momento, final do século XIX, início do século XX, nós teremos não só os Estados Unidos
virando uma grande potência. Nós teremos outras potências que vão se formar. E é justamente esse crescimento de vários países levou a um choque que se tentou pelo menos resolver na bala, né, os conflitos dessas grandes potências, que é a chamada Primeira Guerra Mundial, que é um dos nossos próximos conteúdos. Ok? Encerro a aula por hoje. E aí, então, logo logo eu largo o próximo conteúdo que está diretamente vinculado a este processo, né, de origem que originou a várias potências, que é o chamado imperialismo e neocolonialismo. O nosso próximo assunto. Valeu? Hasta la vista, babies. Até a próxima aula.